O ministro Alexandre de Moraes proibiu a posse do novo diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, enfim. Isso é bom para o país, isso é ruim para o país, isso é correto, isso não é correto. Vale lembrar que isso começou com Gilmar Mendes proibindo a posse de Lula como ministro da Casa Civil de Dilma Rousseff. Vamos debater esse tema agora. Primeiro, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos do canal. A Operação Lava Jato judicializou a disputa política no Brasil. Isso remonta a antes do que eu acabei de mencionar, a um período um pouco anterior, a Gilmar Mendes ter proibido a posse de Lula como ministro. Nós sabemos que as leis são sujeitas a interpretações. Quando a gente lê a lei, um leigo, eu não sou jurista, muitos daqueles que assistem esse vídeo não são juristas, a gente vê lá, olha, é atribuição do presidente da República nomear um ministro, nomear seus auxiliares. A gente vê isso muito, várias decisões de procuradores em municípios, eu já soube de casos narrados, né, que foi construído um determinado muro na escola, para separar a escola da via pública, aí chega lá um procurador e diz, não, o muro está baixo, tem que aumentar 1 metro. Então quem está governando é a procuradoria, o procurador, e não o prefeito eleito pelo voto da população. Isso daí a gente vê, por exemplo, em tarifas de ônibus. Às vezes o município vai lá e aumenta a tarifa de ônibus, aí vem a procuradoria e manda baixar a tarifa de ônibus. Quer dizer, o procurador não foi eleito, foi concursado, mas ele está tomando decisões que dizem respeito, né, de novo, para um não jurista, para um leigo, àquele que foi eleito pelo voto popular. Então, isso começou a fazer parte da atividade política no Brasil. Eu estou falando como é. Né? Isso não foi inaugurado com a Lava Jato, já vinha. É claro que a Lava Jato ampliou isso e tornou isso enorme. Então, aqueles que eram contra o governo Dilma aplaudiram e muito quando Gilmar Mendes proibiu Lula de tomar posse como ministro. Aqueles que são contra o governo Bolsonaro aplaudem muito quando Alexandre de Moraes proíbe a posse do diretor-geral da Polícia Federal. E aí nós vemos, quer dizer, de novo, é uma discussão lógica, filosófica, conceitual, que o poder está na mão do eleito ou do não eleito. Né? Alexandre de Moraes não foi eleito, um juiz. Foi até indicado pelo presidente da República, votado pelo Senado, mas não foi eleito pelo voto popular. Isso é um dilema, né? Isso é algo insolúvel. Eu só estou querendo lhe chamar a atenção que foi aberta lá atrás, vem sendo aberta, mas a Lava Jato é que abriu para valer, Sérgio Moro, Dallagnol, a caixa de Pandora, né? Quer dizer, aquele mito da mitologia grega, né? Na qual você abre a caixa de Pandora, todos os males saem dela, e quando você fecha só fica uma coisa dentro dessa caixa, que é a esperança. A esperança não vai para o mundo. Então saem doenças, mazelas, mas a esperança fica dentro da caixa, porque ela é fechada somente com a esperança lá dentro. Então quem abriu a caixa de Pandora dessa brutal interferência do judiciário na atividade política foi a Operação Lava Jato. Eu, como cientista político, dada a minha formação, a minha visão é de não tutelar as decisões daqueles que são eleitos. Né? Se eles forem eleitos, problema de quem elegeu. Né? Quem elegeu é que tire, né, nesse sentido, até a legislação da ficha limpa é problemática, porque a ficha limpa foi uma maneira que juízes encontraram de interferir no resultado eleitoral, não no início dela, mas com o passar dela, com o uso da lei da ficha limpa, juízes, é claro que se o governante, né, não se comportasse de uma determinada maneira, mas a quantidade de arbitrariedades é enorme, pode ser e é enorme. Então os juízes vão lá, fazem um consenso dentro de um órgão colegiado e simplesmente impedem alguém de ser candidato. Quem tem que impedir alguém de ser candidato é o eleitor, no voto, ou não impedir. Deixa ser candidato, mas não vota e não elege. Se o eleitor quer votar e quer aquele governante, problema do eleitor. O eleitor que se vire com suas escolhas. Né? Então, essa visão de que
um ministro tem o poder de dizer quem pode ou quem não pode ser nomeado, é uma tutela do voto popular. É um paternalismo com relação ao voto popular. Agrada a muita gente? Agrada, né? Agrada principalmente se você for contra o governo da vez. E vai ficar assim, enquanto um lado estiver aplaudindo e o outro lado vaiando, os juízes vão estar legitimados em suas decisões de interferir na prerrogativa ou nas prerrogativas dos governantes eleitos. Tá? Isso aconteceu, muitos disseram, houve também lá no governo Temer ministros, porque na verdade a justificativa de Gilmar Mendes para impedir Lula de tomar posse é que teria havido desvio de finalidade, porque ele, juiz, sabe qual é a finalidade. Olha só, o juiz, na sua subjetividade, sabe qual era a finalidade do presidente da República ou da presidente Dilma ao escolher Lula. A finalidade, ela tinha se desviado. Ela não queria um bom articulador político, alguém que já tinha sido testado e aprovado na articulação política, que se ocupasse o cargo ia botar todos os deputados para conversar com ele e iria dar governabilidade a Dilma, porque tudo isso teria sido feito por Lula, ele tinha governado o país 8 anos e tinha feito isso. Mas aí ele diz, não, a finalidade não era essa, a finalidade era protegê-lo do julgamento na primeira instância, porque ele seria julgado de qualquer maneira. Não havia nada de ilegal naquilo, mas ele seria julgado em instâncias superiores, dada a legislação que se refere ao cargo de ministro. Quando isto foi feito no governo Temer, né, que Moreira Franco corria esse risco, Eliseu Padilha corria esse risco, os partidos de oposição a Temer também entraram, e aí o Supremo Tribunal Federal aceitou que Temer disse, não, Temer pode nomear eles como ministros. E aí o julgamento deles saía da primeira instância e ia para instâncias superiores. Alguém pode dizer 2 pesos, 2 medidas. Sim, porque o Supremo Tribunal Federal, isso é importante que se diga, toda vez que eu falo em meus vídeos elite política, eu tenho em mente não só aqueles eleitos. Aqueles eleitos sim têm mais poder do que os demais, mas os ministros do Supremo fazem parte da elite política. E por uma razão simples eles fazem parte da elite política, por um motivo originário, porque eles são escolhidos pelos políticos para estarem no Supremo. Imagine o processo de decisão. Vários são candidatos ali informalmente, levam os nomes ao presidente da República e o presidente da República, por meio de consultas informais, conversa com senadores, conversa com o mundo político, diz, vou indicar esse aqui, já sabendo que o Senado tenderá a aprovar. Então, eles fazem parte da elite política, têm uma autonomia, sim, com relação a elas, mas eles são parte da elite política. É totalmente diferente de um juiz que entra simplesmente por concurso, que não é indicado por nenhum político, que não é indicado nem votado por nenhum político, é o caso do ministro Supremo, votado pela maioria do Senado Federal. Então, os ministros do Supremo, sim, fazem parte de uma elite política. E como tal, eles se comportam, evidentemente levando em conta a lei, mas levando em conta também o ambiente político. Então, levando em conta o ambiente político, Gilmar Mendes, na verdade, ele disse, olha, é um pensamento, claro que isso nunca vai estar em nenhum autos de processo, nos autos de um processo, nos autos de uma decisão, mas é um pensamento normal, diz, olha, se Lula entrar no governo Dilma fica, né? É preciso tirar o governo Dilma, então Lula não pode entrar no governo Dilma. Né? Já o Temer, ele tem que concluir o mandato, é um mandato, meio que um mandato tampão, somente 2 anos. Para que criar problema? Deixa ele nomear os ministros. Já Bolsonaro, não. Bolsonaro está brigando demais com todo mundo. Vamos dar uma liçãozinha nele? Então vamos dizer, olha, ele não pode escolher o diretor da Polícia Federal. Essa decisão pode cair, né? Mas é fato isto. O Supremo vai se comportando politicamente, né? E vai tomando decisões num prazo muito curto. Veja só, essas decisões, isso aí nos últimos 5, 6 anos, decisões opostas no que tange a aceitar ou não a nomeação de alguém indicado pelo representante eleito pelo povo. Tá? Uma prerrogativa, repito, é importante que isso seja enfatizado, daquele que foi eleito. Então, eu quero que você perceba essas coisas. Não se trata de ser contra ou a favor. A minha visão é essa.
Eu acho que o representante eleito tem que ter autonomia, ponto final. Um juiz não deveria interferir nisso. Há pouco tempo, na Suprema Corte americana, entraram lá com a medida, a Suprema Corte fala para o país inteiro, né? Toma decisão para o país inteiro, com a medida, acho que foi o Partido Democrata, pedindo para que acabasse aquele gerrymandering, né, em algum estado lá, né, porque os deputados se reúnem, fazem um distrito eleitoral de tal maneira que beneficiem os eleitores ou democratas ou republicanos. Então foi um estado, não me lembro qual, que o Partido Democrata disse, olha, os republicanos se uniram aqui e fizeram gerrymandering para beneficiar os candidatos republicanos. Entraram na Suprema Corte. A Suprema Corte disse o seguinte, não tenho nada a ver com isso. O Estado é que decide isso. O Supremo poderia dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Quem decide isso é o presidente da República. Só que ele não diz. Inscreva-se no canal, curta os vídeos, comente os vídeos. Um grande abraço.